Agora vamos começar a falar com outra disciplina, com outros professores. Eu quero ver aqui a galera, que olha, era aquela prova temida, né? Uma das provas. A gente vai falar de matemática depois, mas eita prova temida, às vezes é a prova de física. E aí você que está em casa, se você quiser fazer um comentário, né? Nós estamos aqui olhando, estou olhando aqui as redes sociais aqui, né? Teve gente aqui elogiando, Glaucia colocou, Glaucia Gonzaga, muito interessante. Né? O Carlos colocou, né, que é a prova muito focada no dia a dia dos alunos, a prova de biologia. Obrigado aí pelo seu comentário, né, Cláudia. Então, assim, os alunos estão vendo que a prova parece que teve essa ligação muito grande com o cotidiano. Agora eu quero saber o seguinte, eu estou aqui com dois grandes mestres de física. Primeiro do meu lado aqui, professor Érico, não é isso? E do meu lado de cá, professor Romildo, já estava com a gente aqui, já fez alguma análise, que já deu aquele overview da prova, que apanhado geral, né? Tudo indica também prova tranquila, não é isso, professor? Uma prova tranquila, vamos deixar bem claro, calma, porque eu sei que a prova de linguagem foi, eu digo, tem que estudar, tem que sentar bumbum na cadeira, né? Vamos deixar muito claro isso aqui, para a gente não dizer que o aluno, eu faço sozinho. Não, você não precisa estudar, precisa, né, sentar. Não é isso aí, professor Érico? Rodrigo, é uma prova conteudista. Olha aí. Conteudista, rica em detalhes. Conteudista, vamos explicar isso para o aluno que está em casa, para quem está nos vendo, para o pai que olhou agora, para o cara que entrou aqui na rede social, que está olhando. Conteudista, ele precisaria de quê? É uma prova, vamos dizer assim, não sei se Hamilton concorda comigo, mas uma prova que fugiu um pouco alguns padrões que nós esperávamos. Muitas questões de ondulatória, quando a gente esperava aí 1 ou 2 questões de ondulatória no máximo. Tivemos acho que umas 4 ou 5 questões de ondulatória nessa prova 2023, fugindo um pouco as tendências da prova do Enem. Entendi. E aí, conteudista em que sentido? É uma prova rica em detalhes. O aluno que, eu creio que todos os colegas, Hamilton também vai concordar comigo, trabalhamos todos os pontos abordados. Isso é bom. O professor em sala de aula, ele trabalhou os pontos que foram abordados nesta prova, certamente foi trabalhado por qualquer professor. Não houve questão. Aquela questão. Como é que a gente chama? Aquela questão estratosférica. Aquela não. Coisa que o cara foi buscar. Já houve prova de física, assim, não já houve? Sim, com certeza. Né? Era sempre comum ter um ou outro que disse, de onde ele achou isso? Onde é que ele achou isso? Quem foi que fez essa questão? Quem foi que fez essa questão? Eu me lembro de muitos. Eu faço esses comentários de prova há muitos anos. E eu me lembro de professores assim, rapaz, o cara arrumou isso onde? Né? Né? Eu já participei de correção do professor. Eu nunca falei isso na minha vida. Isso não é assunto do ensino médio. É assunto do ensino médio. Então, a gente pode afirmar, então, que todas as questões da prova de física do Enem 2023, elas foram questões de conteúdos trabalhados no ensino médio ali, e que um aluno que estudou, que se dedicou, resolveria. Resolveria. Maravilha. Tranquila. Não vou dizer tranquilamente, mas com segurança e certeza que o conteúdo foi dado, foi trabalhado. Maravilha. Quem vai começar aqui a comentar a questão? Vamos comentar aqui. Vamos lá. Primeiro, tem a questão aqui. Vocês destacaram aqui questão 91. Nós temos a questão aqui da... Né, Essa daí é minha, deixa comigo. Não mexa não. Eu não tenho nenhuma vontade de responder isso aqui. Não sei nem para onde é que vai. Né? Mas vamos lá, questão 91, professor Romildo, fica à vontade. Vamos lá, vamos comentar essa questão. Joga aqui. Na tela. Essa é uma questão que sim pode ter algumas confusões, né? Embora não seja surpresa, mas é comum ter algumas interpretações diferentes a depender do que se queira analisar. Mas vamos lá. Na tirinha, Maurício de Souza, o personagem Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre uma redução de qual característica da onda sonora. Isso aí já é um clássico, né? Essas características das ondas sonoras sempre caem no Enem. Altura, período, amplitude, velocidade, comprimento de onda. Entendi. O que é que isso altera na onda em si, a partir de uma mudança de uma amplitude, a mudança de uma velocidade. O que é que o aluno deveria perceber? Primeiro, uma confusão provável para alguns, né? Espero que não seja o caso de quem está assistindo aqui. Pensar o seguinte: se eu aumento o comprimento da corda,
Eu posso diminuir a velocidade porque tem uma característica, né? Velocidade é raiz quadrada da força sobre comprimento, sobre densidade linear da corda. Então, muitas vezes o cara vai pensar que a densidade linear da corda vai mudar, que é a razão da massa sobre o comprimento da corda. Mas ele não disse isso em nenhum momento. Acontece que, ao aumentar o comprimento da corda, a massa também acompanha esse aumento. Sendo assim, a densidade linear da corda não se altera, embora você aumente o comprimento da corda. Ou seja, a quantidade de matéria por unidade de comprimento é a mesma, independente de você estar com um pedaço de corda ou uma corda completa. Perfeito. Entendeu? Então, e aí, Hamilton, como é que seria isso? Bom, a característica alterada aqui seria a amplitude. Por quê? Porque a amplitude é a característica da onda, neste caso do som, que tem a ver com a intensidade sonora. Então, se o aluno até puxar isso para o cotidiano e se imaginar fazendo isso, o que é que ele vai pensar, Rodrigo? Você mesmo vai concordar comigo. Então, se ele fez o experimento, botou um barbante pequenininho, aí ele falou, o outro vai ouvir. Ele vai ouvir muito mais forte do que se o barbante ficar grandão. Certo. Né? Então, a tendência é que fique mais fraco. Então, esse gabarito aqui, ó, pela construção como foi feito, puxa para a resposta seria a amplitude, né? Ou seja, fica mais fraco. A amplitude é a característica da onda que define se o som é forte, ou seja, volume alto no popular, né? Ou fraco, volume baixo no popular. Então, quanto maior ficar o tamanho da corda, mais fraco, ou seja, menor amplitude, o outro vai perceber. Perfeito. Entendeu? Maravilha. Então essa seria a situação. Perfeito. Vamos para outra questão agora. Maravilha. Tem uma questão aqui. Olha só, isso é pilha, é questão de pilha, é? 98, que é da prova amarela. Ali é circuito. Tem circuito aqui. Circuito exatamente. com 3 lâmpadas incandescentes idênticas. Quem vai nessa aqui agora? Você quer falar ou eu falo? Como é que é? O pessoal já querem comentar, já jogaram uma pedra aqui na gente. Não mexa na minha não também. Então o pessoal aqui tá defendendo a questão, né? Maravilha. Quem é que vem aqui então? 101. Vamos para 115. 115? Vamos para 115. Prova amarela, questão 115. Opa! Outro detalhe, né, Hamilton? Só uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Estou passando aqui as questões que vocês selecionaram. Precisa fazer cálculo, não, é? Precisa. Nessa já aí, não. Lembra que eu disse no começo que tinha muita coisa. Foi metade praticamente? Metade questões de cálculo, metade questões teóricas, né? Então, assim, a gente escolheu algumas que fazia cálculo. Eu me lembro de prova do Enem que o camarada. Eu já fiz correção de prova do Enem, que eu fiquei esperando aqui. O cara matou uns 15 minutos numa questão. Uma questão só. Fazendo cálculo. Ano passado tivemos questões assim. Teve Foi uma mesmo? questão que eu respondi no ano passado que se o cara não tivesse uma habilidade matemática boa ali, meu amigo, vai demorar 10 minutos facinho resolvendo aquela questão, entendeu? Hoje, esse ano, então, não tivemos. Esse ano não destaco nenhuma onde o aluno passava muito tempo fazendo, entendeu? Então dá para ele fazer ali naquela média dos 4 minutos, um pouquinho mais do que os 3, 4. No máximo, estourando, teve uma que ali eu cronometraria uns 5 minutos. Entendi. Mas dá para compensar por algumas teóricas, né? Tranquilo. Maravilha. 115, prova amarela, joga no telão lá. Antes de passar para 115, um detalhe importante que as figuras coloridas esse ano trouxeram aí um destaque. Ficou muito bonito. Trouxeram um destaque para a prova de física. Porque a questão que eu comentei agora é uma questão que a imagem ela é colorida. Colorida. E pode parecer simples essa alteração. Mas faz diferença. Faz uma diferença absurda, é verdade. Eu digo por mim, eu tenho um déficit de atenção muito grande. Então, na hora da prova, esse colorido já me volta a prestar atenção. Olha e aí você foca nisso. Dá outro entendimento. Dá outro entendimento. Parabéns aí para essa iniciativa do Enem de colocar, né, os gráficos, tudo colorido. Parabéns. Vamos lá. Questão 115, prova amarela. Outra questão de ondulatória. Né? O Hamilton comentou aí a questão 91 da prova amarela. A questão 115 também da prova amarela é uma outra questão de ondulatória. E, especificamente, né, um fenômeno ondulatório aí que é a ressonância. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar as fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem, né, ou tiverem. Primeira observação,
né? Nós temos aí um tempinho, né, Ramilton, de sala de aula. O que é que a gente mais ouve do aluno? Ondas de rádio, ondas sonoras. E a questão, ela traz claramente, ó, é uma onda eletromagnética, é uma onda de rádio. Onda de rádio não é uma onda sonora, é uma onda eletromagnética. Ponto 1. Aí você tem a letra A. Forem ambas audíveis. Isso é um distrator para aquele aluno que fez a prova e não estudou, né? Não teve durante o ano essa pegada, ó, isso aqui é uma onda de rádio, mas não é uma onda sonora, é uma onda eletromagnética. Aí vem a letra A, eita, mas eu lembro que onda de rádio é porque eu ouço rádio. Distratou bem. Então é uma onda sonora. Não é bem esse o caminho, mas que fez com que muitos alunos provavelmente tenham marcado a letra A. essa letra A, porque a experiência de sala de aula me disse que alguém marcou. Interessante. Que alguém pensou que onda de rádio era onda sonora. Mas não. É uma onda eletromagnética, a gente não pode ouvir, o ser humano não pode ver, o ser humano não pode ouvir. Fica totalmente fora dos espectros, tanto audíveis como visível. E aí, qual é a grande sacada para essa questão? Uma questão, né, como a gente comentou ali antes de entrarmos ao vivo com alguns professores, é uma questão em que todo mundo já presenciou. Tem que entrar no avião, tem que desligar. Então a gente percebe que não só nesta questão, mas em toda a prova de física, em todas as questões que nós analisamos, situações do cotidiano, situações em que a tecnologia do dia a dia do aluno foi bem trabalhada. De parabéns aí. Então a resposta dessa questão qual é? A resposta seria a mesma frequência. É uma questão de ressonância, tem que ter um emissor e um receptor. A frequência letra C aqui na prova amarela. Então, se eu tenho um emissor e um receptor que estão em mesma frequência, eles vão sintonizar. Então, se algum aparelho emitir alguma onda sonora na mesma frequência, haverá ali um conflito, né? Porque eles não vai saber com quem ele deve sintonizar. Maravilha. Vamos lá, professor. Mais uma questão bonita aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos Qual para a questão aqui? 119. Questão 119, prova amarela. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é lindona, olha só. Lindona, olha só. Questão que envolve o quê? Que tipo de conteúdo? Aqui é estudo dos gases. Inclusive, a gente poderia jogar para um pouquinho do conceito de química também, né? Uma daquelas que eu comentei, onde dá para puxar, né? Dá para puxar pro jornal, ok. Aí eu puxei para mim, que eu não sou besta, né? Muito bom, muito bem. Tá certo. Aí... Puxou a responsabilidade. Professor competente é assim, bate no peito, deixa comigo, né? Agora também, se o cara marar na hora dessa, eu já vi situações, se o cara errar, também se queima. Mas assim, são coisas, obviamente, que o Enem foi feito para isso, né? A ideia de situação-problema é justamente isso, né? Você sair daquele conteúdo engessado e pensar em situações, problemas que tem a ver com relação do cotidiano. Então tem várias possibilidades, inclusive, de interpretação. Mas eu gosto dessa questão porque eu falo muito isso em sala de aula, né? Eu comento muito isso com os meus alunos. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida, destaque, né, aqui, asfalto quente. Ele nem precisava ter dito asfalto quente, porque o fato do pneu estar girando em contato com o asfalto, o atrito já aquece o próprio pneu, perfeito. Entendeu? Asfalto quente. E em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0, né? Após um longo período em repouso, o pneu do carro atingiu a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração do volume. Esse era o segredo da questão, o aluno deveria ter destacado isso. Não há alteração no volume, ou seja, uma transformação gasosa isovolumétrica, ou isocórica ou isométrica são sinônimos aí. Não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior, ou seja, no número de mols, né? Considere aqui cortou um pouquinho para mim, considere alguma coisa. O processo de resfriamento. O processo, exato. Considere o processo, será, do resfriamento de pneus, um gás perfeito, também denominado gás ideal.
Bom, durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, P em função de T, são representados pelo gráfico. O que acontece? Você já deve ter experimentado isso, a galera já deve ter experimentado isso aqui. Quando se vai fazer o processo de calibração do pneu, se você faz ele frio, é o ideal. Mas se você esqueceu, aí começa a viajar, no meio da viagem eu preciso calibrar o pneu. Se você vai calibrar nesse momento, depois de ter andado muito com o carro, o pneu já está pressurizado, porque o aquecimento do pneu aumentou a pressão dele. Então, o processo de calibração é equivocado. Veja, o atrito aumenta a temperatura, e se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. O que é que tem que ser feito? Calibrar o pneu frio. Qual é a ideia, então, da questão que o aluno precisa saber? Isso, conteúdo mesmo, propriamente dito. Aqui é uma transformação gasosa, lei geral dos gases. Na lei geral dos gases, a gente sabe que é pressão, volume sobre temperatura igual a uma constante. Sempre igual a uma constante. Então, se o volume não alterou, a pressão e a temperatura são relacionados diretamente proporcional. Então, é uma relação de grandezas diretamente proporcionais, como a gente analisou. Logo, se é uma relação diretamente proporcional, pressão e temperatura crescem juntos, diminuem juntos. Então, o gráfico que representaria isso seria uma reta, tá? Que seria a letra E, onde a diminuição da pressão diminui a temperatura e vice-versa, né? Uma reta crescente que representa grandezas diretamente proporcionais, né? Essa eu não faria não, professor, não tem a menor chance. A interpretação do gráfico você não faria, mas se fosse o texto, você faria, porque é mais fácil o aluno pensar assim, eu sei que o aquecimento aumenta a temperatura, então vai pressurizar. Lembra da panela de pressão? Lembro. O aumento da temperatura Perfeito. vai pressurizar mais. É a mesma lógica. Entendi. No caso do pneu. Só que o aquecimento ali do pneu se dá pelo atrito. Nesta questão ainda ajudou, porque ele disse que o asfalto estava quente. Uhum. Então a ideia é essa, você aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aqui ele falou do processo contrário. Quando esfriar, ou seja, quando a temperatura diminuir, a pressão vai diminuir. Então o pneu murcha. Pronto, é isso. Como Perfeito. acontece o pneu dar aquela murchadazinha? Às vezes é porque ele está muito frio também, né? Por isso que na letra E você tem um gráfico. Exatamente, que acompanha o decaimento de um, decai o outro também, né? Perfeito. Então, relação diretamente proporcional. Perfeito, perfeito. Tem mais alguma questão bonita, difícil pra gente destacar? A 135, 135. ela é linda demais. É linda demais? Demais. E tem cálculo pra ela? Eu vou dizer a você que é necessário, mas o aluno que se preparou, ele faria tranquilo, assim, mentalmente. Caramba. Vamos olhar aqui Porque agora. matematicamente não é uma questão, vamos dizer assim, difícil. Por quê, Érico? A gente tem ali, a gente já esperava nessa prova, talvez um movimento uniformemente variado, talvez um movimento circular, talvez um lançamento oblíquo. Já era esperado movimentos mais complexos da física. Porém, esta última questão da prova amarela, né, me chamou a atenção por ser uma questão de movimento uniforme, de velocidade média, de fácil aplicação. Quem nunca ouviu falar naquela fórmula de velocidade igual a delta S sobre delta T? Então, uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros, ele deu a distância, ele fala que existem 10 praças de pedágio, né, 10 pontos onde os carros devem reduzir sua velocidade ou parar. Ao longo da questão, ele fala que existe aí um sistema em que os veículos, né, alguns veículos, possuem um cartão que, ao se aproximar da cancela, ela abre automaticamente. Achei interessante, né, essa pegada para fazer com que o aluno meio que saísse um pouco de tempo. Porém, ele vai dizer o seguinte, quem não tiver vai ter que passar 13 minutos ali para atravessar aquela praça de pedágio. Beleza. Depois, no final, ele dá as velocidades constantes. Um veículo leve, um veículo pesado. Tranquilo. Comparando um veículo ao outro, né? E aí você vai fazer o quê? Saber quem chega mais rápido ao final da rodovia. E aí é tranquilo, porque você vai pegar a velocidade é igual a delta S sobre delta T. Você tem a distância, tem a velocidade, vai fazer ali meio pelos extremos. Daria para fazer mentalmente, porque o aluno treinou essa questão, né? Então, se eu quero o tempo, é a distância pela velocidade. Então, 480 por 100, 480 por 80. Ele conseguiria fazer essa questão mentalmente. E aí você vai ter os dois tempos, só que um passa direto. Entendi. O outro vai ter que parar 10 vezes. Entendi. 3 vezes 10, 30. Vai passar meia hora a mais.
Então você tem os tempos totais e faria a diferença entre eles. E o gabarito aí, 42, e é uma questão que eu vou dizer assim, é uma questão que trouxe a pegada assim, eu preciso ler o texto, porque tem aquela leitura dinâmica, leia a pergunta. Opa, eu preciso voltar para o texto. Aí eu volto para o texto, aí eu vou retirar as informações e vou construir uma linha de raciocínio. Uma questão muito bem elaborada e uma questão assim que todo aluno revisou. Todo aluno trabalhou movimentos. A gente já sabia que mecânica iria ser 30% da prova. A gente já sabia que movimento ia cair. E aí caiu uma questão, vamos dizer assim, como todo professor gosta de dizer, aquela questão essa aqui eu não posso errar. Entendi. Foi dada. Foi dada. Maravilha, maravilha, professor. Já estou aqui do meu lado direito, né, com o professor Alberto Tarragô. Exato. Maravilha. Também da equipe de física. Exatamente. Maravilha. E aí? Prova foi, todo mundo aqui comentando que a prova está em paz, né? Não teve nada de extraterrestre, como a gente já aconteceu, a gente já viu em outros Enems, em outras edições. Enunciados tranquilos, enunciados enxutos, enunciados objetivos. Qual questão vamos destacar aqui com o aluno que se preparou, estudou, aquela velha história, o senhor aposta a sua vida, que o senhor deu esse conteúdo em sala de aula, que o aluno que vai nos ver agora vai dizer assim, tá tranquilo. Vamos lá, qual a questão que a gente destaca? Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos, né? É muito bom estar aqui comentando uma prova tão bem feita como essa. Olha aí que coisa Uma boa. prova muito bem elaborada, uma prova técnica, porém, uma prova boa de se ler, boa de se fazer, certo? Com os conteúdos muito bem distribuídos. É Porém, importante falar isso, né? É importante Importante. dizer isso, porque toda vez quando a prova é ruim, a gente às vezes, né? Exato. Todo mundo cisca, todo mundo reclama, todo mundo mete o pau no INEP. A prova boa, a gente tem que falar que parabéns, foi boa. boa, muito bem elaborada, muito bem técnica, uma distribuição uniforme de conteúdos, porém, ressalto aqui a pouca quantidade de questões de circuitos elétricos. Tá, Você beleza. perguntou uma questão boa, uma questão bonita, a gente tem uma única questão de circuitos elétricos aí, a Entendi. questão número 98, tá bom? Certo. Uma questão que sempre cai aquele raciocínio. Joga a questãozinha Qual na tela aí. aparelho vai diminuir a potência ou aumentar a potência se o outro queima, ou se não queima, ou se deixa de funcionar? Eu trago com vocês aqui uma ideia de associação de elementos dentro de um circuito. Associação em série, associação em paralelo e uma associação mista. Como esses elementos estão distribuídos dentro de uma casa, por exemplo, certo? Certo. E aqui a gente tem um circuito direto, com uma bateria, tá? Lâmpadas e resistores, certo? E aí ele vai questionar o seguinte: se uma das lâmpadas queima, o que vai acontecer com as outras? Quando ele pergunta o que vai acontecer com as outras, é em relação ao brilho, é em relação à potência desses aparelhos, nesse caso, dessas lâmpadas. Vamos lá? Então, a questão, como eu te disse, maravilhosa. Maravilha, Show de bonito. bola. Vamos direto para ela. Vamos lá. A questão diz assim: um circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas. Primeira coisa que você tem que grifar aí: as lâmpadas são idênticas. Representadas na figura, consiste em uma associação mista de resistores, ou seja, temos série e temos paralelo no mesmo circuito, ok? Cada lâmpada L1, L2, L3 é associada em paralelo. As lâmpadas estão associadas em paralelo com um resistor de resistência R. Então eu tenho aí lâmpadas associadas em paralelo com um resistor R, ok? Formando o que ele chama aí de conjunto. Lâmpada, resistor. Perfeito. Lâmpada, resistor, lâmpada, resistor. Perfeito. Todos eles em paralelo entre si, certo? Esses conjuntos são associados em série. Então eu tenho 3 conjuntos em paralelo, mas que eles estão em série entre si, com uma bateria, uma pilha, um gerador que tem uma força eletromotriz, uma DDP, uma fonte, certo? É. Tranquilo? Tranquilo. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas a essa fonte, a essa bateria aí. Todas as lâmpadas estão brilhando do mesmo jeito, porque todas estão funcionando. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2, que é essa lâmpada aí da direita, ela queima, enquanto as outras lâmpadas permanecem acesas. Então, se a lâmpada da direita queimou, vai acontecer alguma coisa com essas duas lâmpadas que estão aqui, tanto a L1 quanto a L3. Aí ele vai começar a questionar isso, ó. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima da lâmpada 2, o que acontece com os brilhos das lâmpadas L1
e L3. Então, a da direita, a L2 queimou, Certo. sobrando a L1 de cima e a L3 de baixo, certo? Ok. Ele pergunta o que acontece com os brilhos. Esses brilhos estão associados à corrente que passa por essas lâmpadas. Certo. Tá? Se não tivessem esses resistores, é a parte mais importante. Se a lâmpada 2 tivesse queimado, nenhuma delas ia funcionar. Porque estaria todo mundo em série. Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Se uma queimou, as outras não vão funcionar. As outras, não é que as outras iriam queimar, não. Elas não iriam funcionar se não tivessem esses resistores em paralelo. Então, a salvação é colocar em paralelo para que essas lâmpadas fiquem independentes. A principal característica de uma associação em paralelo é que os elementos são independentes. Então, a lâmpada de cá queimou e as duas continuaram Professor, funcionando. é diferente. Eu vi a cabeça, eu falando aqui, eu me lembro. Isso é diferente daquele negócio de pisca-pisca do Natal, né? Não, tem muito a ver. Tem muito a ver. É mesmo? A história conta que os primeiros pisca-piscas foram feitos em série. E uma olha aí. deixava de funcionar, as outras deixavam também. Deixava- Você tinha que comprar um Isso, pisca pô, novo. Perfeito. Hoje não. Hoje, quando um pisca, uma das lâmpadas falha, as outras continuam normalmente. Por quê? Porque ali temos uma associação mista, principalmente os ramos em paralelos, que são ramos independentes. Perfeito. Então, a lâmpada 1 e a lâmpada 3 são independentes. Então, por conta dos ramos paralelos. Maravilha. Certo? E aí a gente já vai para o gabarito pensando o seguinte. Se a lâmpada 2 da direita queimou e ela estava em paralelo, aí tem uma regrinha que é bem específica. Em paralelo, a resistência é menor, certo? Certo. Paralelo, a resistência é menor. Tem digamos assim, uma regra matemática que é o produto pela soma. A resistência em paralelo é menor. Mas se a lâmpada 2 queimou, esse paralelo não existe mais. Virou um ramo em série. E em série a resistência é maior. Se a resistência aumenta, a corrente que sai dessa bateria diminui, porque resistência e corrente são inversamente proporcionais, certo? E se a corrente diminuiu, porque a resistência lá, que era paralelo, queimou e ficou série, se a resistência aumentou, a corrente diminuiu, consequentemente o brilho das lâmpadas também irão diminuir. E aí a gente tem o gabarito correto, que é a lâmpada 1 e a L3 teriam seus brilhos menos intensos. Gabarito correto, letra C. Maravilha. Uma verdadeira obra de arte. Maravilha. Muito bem Coisa elaborada. Linda. Linda a questão, linda a sua explicação. Muito bom. Né? Meus parabéns. Vamos lá. Do meu lado esquerdo aqui, já estou novamente aqui com o professor Bruno Iese, é isso? Isso mesmo. Bruno Iese. Professor, seja muito bem-vindo aqui, também de física, né? O senhor corrobora. A prova tá tranquila, viu? Agora eu tô animado aqui, até com explicação aqui, que eu fiquei aqui, ó, babando, lembrando dos meus tempos de ensino médio, né? Que pelo seu rosto jovial, né? Eu já fiz há mais tempo que o senhor, né? Faz um bom tempo aqui. Mas vamos lá. Qual questão o senhor destaca? Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa correção. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de destacar a questão 102. Opa, vamos lá. Uma questão que entra um pouco aqui de mecânica, né? A gente vai ver um pouco de leis de Newton, uma questão de polias, muito interessante. Opa, muito bom. Essa prova, como o Tarragó falou, foi uma prova, assim, muito boa do Enem. Então, para o participante que se preparou, nossa, foi beleza. Muito boa mesmo. Maravilha. Joga a questãozão lá do 102 na tela. Vamos lá. Vamos lá. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante. E isso é importante. Essa parte o candidato deveria grifar, tá? Velocidade constante, muito importante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Olha, isso aqui é importantíssimo. Você tem aí, como a gente pode ver na questão, dois aparelhos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 usa apenas polias fixas, o tipo 2 usa uma polia móvel. E ele falou que no tipo 1, a polia fixa ela só direciona a força, enquanto no tipo 2, a polia móvel ela vai dividir as forças, ou seja, vai dividir o peso. Lembra que eu falei que velocidade constante é importante? Então vamos entender. Se a velocidade for constante, de acordo com as leis de Newton, então aqui a força resultante é nula. Logo, a força que a pessoa está exercendo vai ser igual ao peso do objeto aqui, massa 1 ou massa 2. Então, vejam só, se ele usou a mesma força para os dois,
massa 1 e massa 2, e ele falou que a massa 2 tem uma polia móvel e ela divide o peso, consequentemente a gente já vê aqui, olha, lembra de uma coisa, se é uma polia móvel, ela divide pela metade o peso. Então, se vamos supor o peso do aparelho lá, essa massa, vamos supor que essa massa é de 10 quilos. Se tem uma polia móvel, então, teoricamente, a pessoa está levantando apenas 5. Por quê? A polia móvel, ela divide o peso para o aparelho. Então, veja só, se ele está usando a mesma força para os dois pesos, para as duas massas nesse caso, então eu sei que a massa 2 vai ser o dobro da massa 1. Aí ele pediu qual é a razão entre as duas massas. Então, a massa 2 dividido pela massa 1, a razão delas é o dobro. Então, a resposta aí, letra D. Uma questão que tem um cálculo envolvido, mas se você sabe a teoria, você faz rapidinho. Rapidinho. Você bateu o olho, você já faz rapidinho. Agora, claro, aquele aluno que se preparou, ele não tem nenhum problema de resolver essa questão. É uma questão muito interessante. Tem um cálculo envolvido, mas é um cálculo muito simples, muito fácil de rapidamente resolver. Maravilha, coisa bonita, tá? Só questões bonitas aqui, boas, que privilegiaram o aluno que estudou. Professor Tarragão, vamos lá? Mas tem mais alguma? Vamos nessa. Eu só queria fazer uma pequena observação aqui, uma prova com muita cinemática, né? Mas também uma prova com ondulatória, mas uma ondulatória que traz, assim, ótica e ondulatória também, né? Então, uma surpresa, uma questão de eletromagnetismo, de indução eletromagnética também, certo? Uma questão aí sobre o forno, ou fogo elétrico por indução. Maravilha. Tá? Como criar aquela corrente elétrica. Mas é uma prova muito boa, mas também vale ressaltar a importância da dinâmica, da cinemática, de conteúdos de primeiro ano, conteúdos de primeira série. Ou seja, o aluno ele começa ali, ó, na sua formação geral básica. Maravilha. Olha a importância, na formação geral básica, naquele método de tomar nota do conteúdo, anotar as fórmulas, saber fazer o seu próprio formulário, o seu próprio dicionário de palavras técnicas. Isso começa no primeiro ano do ensino médio. Maravilha. A gente pensa assim, o Enem é uma prova para terceiremistas. Claro, para o aluno que vai concluir, para fazer o vestibular. Mas essa formação, desde pequenininho, e principalmente na física do 9º e do primeiro ano. Então, a prova muito carregada aí com cinemática. Maravilha. Eu trouxe uma questão de cinemática. Vamos lá, uma qual a questão questão? 106. 106, a Isso, prova amarela, questão joga a 106. questão na tela. Olha que bonita a questão, hein? E rola o seguinte nessa questão aí. Rola uma casca de banana. Não estamos dizendo que o Enem trabalha em cima dessa... Claro. Claro. Mas a gente tem dentro da sala de aula o aluno acreditando que se lança um objeto para cima, primeiro ele pensa que o objeto não para. E a gente vai pensar o seguinte: tudo aquilo que inverte de sentido tem que parar para poder inverter o seu sentido. Vai ter uma velocidade nula. Então, se eu lanço um objeto verticalmente para cima, esse objeto vai literalmente parar para poder voltar. Mas é aí que mora o perigo também. O aluno pensa que quando lança um objeto para cima, que ele para poder voltar, ele para e não tem aceleração. Aí está o erro grande. O objeto que para e não tem aceleração, ele não volta mais. Porque tudo que vai e volta precisa ter uma aceleração para voltar. Então, se esse objeto foi lançado para cima, atingiu a altura máxima e vai voltar, como ele fala na questão, ele tem que possuir aceleração. Maravilha. E aí a gente vai fazer essa questão em cima desse raciocínio. Olha só. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima. Certo. E aí já o aluno já reconhece. Mesmo aquele aluno de primeira série, ele já reconhece esse tipo de questão. Lança verticalmente para cima, ao qual esse objeto retorna. Se ele vai retornar, ele atingiu a altura máxima, ele zerou a velocidade para poder retornar, mas ele não pode zerar a aceleração. Se ele zerar a aceleração, ele vai ficar lá para sempre, ele não pode ficar lá para sempre. Se ele vai retornar, então ele não pode zerar a aceleração, ok? Depois de alguns segundos, ele retorna ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Aí ele fala de duas grandezas cinemáticas, velocidade e aceleração. Velocidade diferente de zero, velocidade igual a zero, aceleração diferente de zero e aceleração zero. Mas vale ressaltar uma coisa. O aluno também está acostumado em achar que aceleração e a aceleração da gravidade são coisas diferentes. Nos movimentos verticais, que é essa questão do movimento vertical, essa aceleração ela é denominada como aceleração da gravidade. E o Enem não trouxe um G, como o aluno está acostumado. O Enem trouxe um A de aceleração, mas também não tem problema, tá?
Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a sua altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é: se ele vai atingir a altura máxima, a velocidade dele é zero para ele poder voltar. Ó. Se a velocidade é zero, será que ele fica lá de vez? Não fica. Ele precisa voltar. Tudo que acelera, tudo que volta possui aceleração. Então ele tem velocidade zero lá em cima e aceleração diferente de zero. Mas essa aceleração é a gravidade, indicada sempre para onde? Por convenção, para baixo. Porque a gente adota aquele eixo cartesiano, né? XY, Perfeito. Então gravidade para baixo. Gabarito correto, letra C. Na altura máxima, velocidade V0, zero, aceleração diferente de zero para baixo. Beleza? Questão bonita, né? Questão Muito bonita. Muito bonita. Muito importante. É. A presença da tabela. Maravilha. Tem uma informação pequenininha aí que ele bota um asterisco, ó, grandezas com módulo nulo não tem sentido definido. Ele ainda dá esse acréscimo de informação. Maravilha. É como eu disse aqui no começo, uma prova muito técnica, porém uma prova muito do aluno, da leitura, da importância do caderno, da importância do fazer em casa. Entende? Maravilha. Tem mais uma pra gente fechar? Tenho sim. Mas antes eu gostaria de ressaltar o que o Tarragó falou, importantíssimo, é todo esse estudo e a preparação que ele tem que ter na primeira série. Realmente é fundamental, porque foram muitas questões com os conteúdos da primeira série. Olha Então, aí. é realmente bem O pessoal importante. de geografia falou isso semana passada. Muitos conteúdos básicos de primeiro ano, de primeira série, né? Do primeiro ano, do segundo ano. E o senhor falou muito bem feito, né? O aluno acha que é só o terceiro ano que vai resolver o Enem. Não resolve. Não Né? resolve. Muito bom. Exatamente. Vamos lá, qual a questão que nós vamos destacar agora? Agora, a questão 114. Questão 114 na tela, por favor, vamos lá, bota aí, pessoal. Questão, outra coisa, né? A prova colorida, como dá uma vida, né? É verdade. É impressionante como o colorido chama a atenção. Eu tava assistindo aqui mais cedo e eu vi os outros professores comentando. As provas coloridas, ela prende a sua atenção. Tinha muita especulação antes da prova, né? Principalmente assim, esse ano ele vai trazer aí um gráfico com cores para você identificar. Né? E aí surgem essas especulações e vai deixando o aluno ansioso. O aluno não tem que pensar nesse tipo de coisa. A prova ela não está para disputar com você, a prova não está para lhe atrapalhar. Fazendo uma leitura bem específica, como a gente fez essa prova, as questões não estão ali para lhe atrapalhar. Ela tem distratores, Perfeito. como o professor Érico falou aqui, uma questão, as frequências audíveis. O aluno pensa que uma onda de rádio é uma onda audível, não é. A onda audível ela vai de 20 a 20 mil hertz, que é a frequência do som. A gente percebe de 20, que é o som grave, até 20 mil. Tem nada a ver com onda eletromagnética. Então, uma prova colorida... Audível, né? Uma onda audível, não era. Eram ondas eletromagnéticas. Maravilha. A prova colorida ela veio para ajudar. Maravilha. Nenhuma questão aí estava para atrapalhar. Maravilha. Vamos lá, questão Perfeito. 114, não é isso? Isso, 114. Vamos Essa lá, questão... prova amarela, questão 114, pode jogar na tela. Vamos lá. Muito bem. É uma questão que fala um pouco sobre ondulatória, né? A parte de acústica e que também vai remeter um pouco aí de cinemática. Então você pega um pouco dos conteúdos da primeira série e da segunda série. Então vamos lá. A questão fala o seguinte: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, uma onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico, isso é importante, um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo. Então tem que lembrar isso, é um pulso acústico, uma onda mecânica, então estou lembrando de som. Tá, nesse sentido aqui, então vamos lá. É emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, os ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é 0,5 segundos. O segundo eco é 1,1 segundos após a emissão do pulso. Aí ele pergunta, olha só, a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo é... Então vamos lá, a análise que a gente tem que fazer aí é o seguinte. Vamos olhar o tempo, tem que lembrar o seguinte, o que é eco, né? Eco é a reflexão do som.
é quando o som vai e volta. Ele vai encontrar um obstáculo, ele vai bater no obstáculo e ele vai voltar. Então ele falou que o primeiro pulso levou meio segundo, ou seja, ele foi em 0,25 segundos e depois voltou em 0,25 segundos. Então foi só na rocha para ir e voltar. Isso é interessante. Então, veja bem, se para a segunda interface, que é a parte inferior do líquido, ele levou 1,1 segundo, então vamos pensar o seguinte, meio segundo foi na rocha, certo? Só na primeira parte rochosa. De 1,1, se eu tiro 0,5, eu fico com 0,6. Então, eu tenho aí 0,6 segundos para ele ir e voltar só no líquido. Ir e voltar só no líquido. Então, se ele vai e volta, eu vou dividir por 2. O 0,6. Então foi 0,3 segundos para ir e 0,3 segundos para voltar. Aí a gente pega a equação de velocidade média, que é distância sobre tempo. Eu tenho a distância do líquido, 450 metros, e eu vou dividir pelo tempo, que é quanto? 0,3. Essa análise que a gente faz é muito importante. Então, 450 metros por 0,3, 1.500 metros por segundo. Maravilha. Uma divisão simples. Maravilha. Agora tem toda uma interpretação que o aluno tem que fazer antes, né? Se ele lembrar dessa parte de acústica, do que é eco, pronto, ele faz sem nenhuma dificuldade. Existiu um cálculo aí? Sim, existiu. Mas foi um cálculo simples, uma divisão básica, que deixou essa questão realmente muito bonita, uma questão assim, o aluno que se preparou, faz ela facilmente e ele faz com segurança. Isso que é o bom, né? Você fazer uma questão com segurança, que essa questão se aplica a isso. Maravilha. Professor, muito obrigado, né, pela sua análise. Olha aí, pessoal, mais uma vez, né? Terminando, agradecer a equipe maravilhosa de física, né? Só fera, só tem fera aqui, né? Todo mundo aqui explicando com muita clareza. E eu confesso, assim, olhando aqui, os professores aqui falando, eu fico feliz, muito feliz, porque quando eu vejo uma prova que privilegia conteúdo, uma prova que não traz sacanagem, não traz nada de outra, de estratosfera, não traz nada do espetacular, nada disso, mas que privilegia exatamente essa questão do conhecimento, do conteúdo, de o aluno ter estudado, ter se dedicado. Caramba, isso é muito bom. E a gente fica muito feliz todas as vezes que eu vejo uma prova assim, e eu só tenho a dizer ao INEP, meus sinceros parabéns por essa prova, pelo segundo dia tá tranquilo, né? A gente vê que tá tudo ocorrendo dentro da normalidade.